Estamos aí ao vivo, transmitindo pelo canal Benem Machia. E hoje, como eu falei, dando sequência ao estudo da prece judaica, o poder da prece judaica, o seu significado. E hoje vamos estar falando sobre o Kadish. Nas últimas aulas, falamos sobre o Shema e sobre o Igdal. Hoje falaremos sobre o Kadish. Nosso tempo de aula diminuiu para 1 hora. As pessoas pediram para que diminuísse, para que fosse melhor fixado o tema e melhor, e também para que as pessoas ao longo da semana elas pudessem assistir e sem dispor tanto de seu tempo, de seus afazeres, para estar assistindo com a gente. Você que está no nosso grupo de WhatsApp, seja pelo Projeto Malhut ou pelo Benem Machia, você pode estar interagindo conosco, o Yaakov vai estar respondendo por você, ou vai estar passando para nós as perguntas, tá bom? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho do Kadish. Falamos fazer uma recapitulação, falamos do Shema Israel. Qual é o principal objetivo, Yaakov, do Shema Israel? O que o Shema Israel testemunha? Testemunha a questão de crermos em um único Deus. Exatamente. Então, cada prece judaica, ela tem um significado. Ela tem um papel não só de conexão com Hashem. O principal papel da prece é a conexão. O segundo papel dela é o testemunho. Nós testemunhamos algo quando rezamos. Então, as pessoas costumam dizer que reza, vãs repetições, quando na verdade tudo que elas fazem são repetições também, não são vãs, são repetições também. Você chama uma pessoa, por exemplo, para fazer uma prece, quase todas as pessoas fazem uma prece igual. Senhor nosso Deus, estamos aqui, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por isso. No fim, você pega a prece, são todas iguais. Então, não há muito mais do que rezar. Isso quando não se pensa o que se vai dizer. Por outro lado, os nossos sábios elaboraram uma série de preces que atendem aos mais diferentes objetivos da vida judaica. Preces que testemunham nossa fé, preces que pedem, preces que agradecem, preces que com o objetivo de ter chuva, preces que dizem o que somos e que testemunham daquilo que realmente cremos. Muitas vezes retiradas da própria Torá, né? Retiradas da própria Torá. Nós temos uma oração central sobre a qual não fizemos ainda no programa, vamos fazer, que é a oração da Amidá, uma oração contendo 18 brahot. É a oração completa, porque essas 18 berahot, 19 na verdade, porque foi acrescentada uma depois. Essa 19 tem a ver com todos os aspectos da vida. Ela reza pelo ano, ela reza pelo dia de hoje, ela pede pela chegada de Mashiach, ela pede pela reconstrução do Beit HaMikdash, da devolução dos korbanot e assim por diante. Ela faz todo o papel completo. E assim, mas isso vai demandar que nós façamos um programa especial, e na verdade mais de um programa. Porque eu pretendo dividir pelo menos em 3 programas a prece da Amidá, já que ela é uma prece longa. Então eu acho que ela merece aí um programa em 3 episódios pelo menos, tá? Hoje falaremos do Kadish. Mas antes de entrar na oração específica do Kadish, eu quero que vocês lembrem uma situação onde o Rav Yeshua, ele nos ensina a rezar, vamos dizer assim. Pedem para ele, perguntam para ele como devemos rezar, como devemos orar. E ele elabora ali de pronto ali, ele dá ele faz um esqueleto de uma prece. O que uma prece deve conter? E se você analisar a prece que ele coloca ali, ela muito se parece com o Kadish. Muito. Por conta disso, há trabalhos, eu já li alguns trabalhos que fazem uma comparação entre a famosa oração do Pai Nosso, que depois se tornou uma reza, né, Avinu Sheba Shamayim, como ela começa, e é uma forma judaica de começar uma prece. Nós temos outras preces no Sidur que começam com essa expressão, nosso Pai que está no céu, né? Avinu Sheba Shamayim, né? Nós temos a oração pela oração pelo Estado de Israel, a oração pelo soldado de Israel, todas começam com Avinu Sheba Shamayim.
Então nós vamos, daqui uns dias nós vamos pegar essa prece, vamos também dividi-la em tópicos, e vamos mostrar que ele ali faz uma prece muito similar ao que nós rezamos hoje. O que mais uma vez coloca as palavras do Rav Yeshua em conexão com os ensinamentos dos rabinos atuais. A oração do Kadish, ela tem origem na era talmúdica, ela é uma oração um tanto tardia em relação às outras. A prece do Igdal, ela data, também é uma oração tardia, ela data do século XII aproximadamente. Foi uma tentativa de transformar os 13 princípios da fé judaica numa oração só. Não foi a primeira tentativa, mas foi a tentativa que conseguiu. A do Shema Israel nem se diz, da época da Torá, mas ela foi organizada como prece na época de Esdras. Assim também a Amidá e a maioria das preces que conhecemos hoje. A oração do Kadish ela é um pouco mais tardia, ela data da época talmúdica. Eu quero repetir que essa série de programas não está ensinando a rezar, está apenas fazendo uso das preces e trazendo um significado para cada uma delas. A oração do Kadish ela é da época talmúdica e ela foi inicialmente composta para finalizar o estudo de um tratado talmúdico. Todas as vezes em que os rabinos terminavam um tratado talmúdico, eles recitavam essa prece, que é o Kadish Derabanan. Nós temos 4 tipos de Kadish listados no Sidur. Praticamente todas na verdade, todos os serviços, seja Minha, Arvit e Shacharit, contém o Kadish. Existem 4 tipos de Kadish. O Kadish Shalem, que é o chamado de Kadish completo, ou Kadish do Razan, que é aquele que a congregação toda reza junto. E o Razan puxa. Kadish Derabanan, Kadish dos rabinos, que tem a ver com esse período talmúdico que eu disse. O Kadish Kadish dos enlutados, que a gente chama, né? Esse Kadish ele tem uma frase a menos, é o Kadish Yatom, chamado Kadish Yatom. Ele tem uma frase a menos e ele é recitado por um enlutado. A primeira vez que se faz um Kadish é junto ao túmulo de quem se enterra. As pessoas que estão ali fazem o primeiro Kadish, o órfão, a viúva, os irmãos que perderam ali o ente querido, fazem o primeiro Kadish, e faz-se o Kadish em todas as reuniões públicas ao longo de um ano. Então, sempre em algum momento da liturgia judaica, alguém se levanta durante o momento do Kadish Yatom e puxa o Kadish. Você sabe que aquela pessoa, ou ela é uma enlutada com menos de um ano que perdeu uma pessoa, ou ela está fazendo o Kadish no aniversário da morte de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, seu filho, sua esposa ou seu esposo, ou uma pessoa está sendo paga para fazer isso por ela. Tá? Como mulheres não costumam recitar Kadish, geralmente um homem ou o próprio Razan faz em nome dela, e a congregação só responde amém. Então, o quarto Kadish é chamado Hatzi Kadish, é o meio Kadish, para quem quer falar Kadish, acho que é nazi. Kadish, o meio Kadish, ele é um Kadish que ele intercala momentos da prece. Então, entre um período, vamos dizer assim, uma parte da prece e outra, nós intercalamos com o Hatzi Kadish. O meio Kadish, ele faz a separação de uma parte da prece para outra parte. Tá, vamos falar um pouco então do significado dele e o que ele realmente traz. A recitação dele em hebraico ao contrário do que muita gente pensa, o Kadish não é em hebraico, né? A gente falou hebraico aqui errado, não é em hebraico, ele é em aramaico, tá? Ele é em aramaico. Então é uma prece, talvez a única prece dentro de toda o conjunto das preces judaicas, ele é uma prece recitada em aramaico, tá? E ele é da seguinte forma: Itgadal veit kadash emerabá, e todas as pessoas dizem amém. Be'alma deverach hirutei vaimlir malchutei veit simach pur kaneh bekarev meshireh. A congregação diz amém. Be'haechon ve'omechon ve'haye dechol be'Israel bagalá uvidman kariv miru amen.
Aí todos recitam junto, Yere Shemelabá, Yeme Shemerabá Mevarach, Lealam, Lealme Almayá. Itbará, Vistabá, Vetpá, Vetromã, Vinasé, Vetalá, Vetalal, Sheme de Kudishá, Berihu, Amen. Lealam Inkor Birhatá, Veshiratá, Tushberhatá, Venehematá, Damiram, Bealmá, Vemiru, Amen. Tit Kabal, Siloterron, Vaoterron, Dechol, Beit Israel, Kunumonovurron, Vishmaia, Vemiru, Amen. Yeresh Almarabá, Min Shemaya, Verraim Tovim Aleinu, Vealkol Israel, Vemiru, Amen. Yeresh Almarabá, Min Shemaya, Verraim Tovim Aleinu, Vealkol Israel, Vemiru, Amen. Ose Shalom Bimromav, Uyase Shalom Aleinu, Vealkol Israel, Vemiru, Amen. E é dessa última parte do Kadish que vem, que se origina aquela canção famosa. Ose Shalom Bimromav, Uyase Shalom Aleinu. Então, a quem apenas diga o Ser Shalom Bimromav, todo mundo junto, e há quem cante. No final, a gente aqui tem o costume de cantar essa última parte na versão tradicional conhecida dessa canção, o Ser Shalom, uma canção muito bonita. Tradução: exaltado e santificado seja o seu grande nome, no mundo que ele criou por sua vontade, queira ele estabelecer o seu reino, determinar o ressurgimento da sua redenção e apressar o advento de seu Mashiach. No decurso de vossa vida, nos vossos dias, no decurso da vida de toda a casa de Israel, prontamente em tempo próximo, dizemos amém. Que seja o seu grande nome bendito eternamente para todo sempre. Seja o seu nome bendito, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado e excelentemente adorado o nome do sagrado bendito seja ele. Acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolações que possam ser proferidos no mundo, e dizemos amém. As orações e súplicas de toda a casa de Israel sejam aceitas pelo nosso Pai que está nos céus, e digamos amém. Que haja uma paz abundante emanada do céu, vida boa para nós e para todo o seu povo de Israel. Aquele que firma a paz nas alturas, com sua misericórdia conceda a paz sobre nós e sobre todo o seu povo de Israel, e dizemos amém. Portanto, essa oração fala do quê? Vamos lá agora. Arrisca. Em cima do quê? O que essa oração, essa prece, testemunha? Testemunha tudo aquilo que nós cremos. Ela é bem... Sim, mas ela tem algo aqui de predominante. Que predomina na oração do Kadish. A unidade? Não. No mundo que ele criou por sua vontade, queira ele estabelecer o seu reino, determinar o ressurgimento da sua redenção e apressar o advento do seu Mashiach. A vinda de Mashiach. Isso. Ela é a expressão de nossa esperança messiânica. Okay. O Kadish serve para isso. Por isso que ela começa exaltando a Deus. Depois, ela pede para que se cumpra a profecia, se cumpra os profetas. E é por isso que ela fala, no mundo que ele criou por sua vontade, queira ele estabelecer o seu reino. Isso aqui nos dá um sinal, nos dá uma ideia sobre a esperança judaica e como ela entende o que nós chamamos de Malhut HaShamayim. Como a gente tem um público cristão e um público judeu, um público que veio do cristianismo, um público que está em Techuvá, eu quero dizer que a palavra Malhut HaShamayim significa reino dos céus. Não reino nos céus. Então não é Malhut Bashamayim, é Malhut HaShamayim, ou seja, reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é a vinda da esfera celestial para a esfera terrestre. É a conexão maior. É a presença divina voltando a habitar no nosso meio. Portanto, a oração do Kadish, ela tem sua principal estrutura, seu principal significado, fundamentado no texto que fazemos uso como nosso slogan do projeto Malhut. Ve'asulim mikdash ve'shichanti betorem. Produzam para mim o santuário e eu habitarei no meio de vocês. Então, essa oração, ela é uma oração que testemunha isso. Ela fala, ela pede para que isso aconteça. No mundo que ele criou por sua vontade, queira ele estabelecer o seu reino. Aqui a palavra é Malhute.
Malhutê porque é aramaico. Se fosse hebraico seria Malhutô. Malhutô, seu reino. O reino dele. Bealma deverá rirutê, vai milir Malhutê. Veitzimar purkané vikarev meshiré. Então a gente vê que o aramaico tem umas diferencinhas. Por exemplo, o sufixo pronominal, que aqui seria o, fica e. Né? Então a gente vê que é uma oração feita em aramaico. Bom, ela pede para que ele estabeleça o seu reino aqui na terra. Bom, para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Vai orar para mim aí. Vamos lá. Gênesis. Capítulo 1, verso 27. Para que o homem foi criado? Essa é a pergunta e esse texto responde. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou-os. Tá até aí por enquanto. Veibará Elohim et Adam, Betsalmo, Betselem Elohim bará oto, Zahar unekavá. Baotam. Veibarechotam. E abençoou a eles. Seguindo o que você leu. Elohim vaiomer lahem. E abençoou a eles Deus e disse para eles. Elohim, o Eterno. Deus. Puru verevu. Sejam frutíferos. Verebu umilaô etaretz. E encha a terra. Não é crescer e multiplicar, tá? Na verdade é sede frutíferos, multiplique-se, ou seja, verabô é torne-se muitos e encham a terra. Tá? Verivishua uredô bedeget hayom uveov hashamayim bechol haya haromeshet el haaretz multiplicar e encher a terra, subjugai-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus, eis que fosse nada Eva e assim por diante. Portanto, para que o homem foi criado? O homem foi criado, foi-lhe dada uma missão. Qual missão foi dada? Multiplicar e encher a terra. Para quê? Para subjugar e dominar. Então pronto, o homem foi criado para governar a terra. Hashem criou a terra e colocou o homem para governar. Hashem fez uma loja, uma empresa, e colocou o homem como gerente. Mas esse gerente não é um empregado da Hashem, é um sócio. Ou seja, ele trabalhava e tudo que ele produzia, tudo que ele tinha a fazer era ficar ali cuidando, ele não tinha que arar a terra nem nada. E ele recebia. Ele podia comer de tudo que estava ali, ele podia usufruir de tudo que estava ali. A Hashem vinha e tinha comunhão com ele, passeava no meio do jardim. É dito que ele... Está um pouco alto? Não. Passeava no meio do jardim, tinha relacionamento ali com o homem, tinha unidade, conhecia o homem, tinha conexão plena com o homem. Aí veio aquela situação toda, que nós já sabemos, a situação entre Rava, a serpente, e Adam, que a gente fala que o primeiro pecado foi a Lashon Hará, porque foi uma intriga que aquela
entidade ali colocada na condição de uma serpente, seja quem for, ali, não importa. A Lashon Hará foi que tirou o homem do jardim do Éden. A Lashon Hará deu origem à curiosidade, a curiosidade deu origem à desobediência. Portanto, tudo bem? Tudo bem. Não, ok. Tá vendo outro vídeo? É? Ah, não, ok. A curiosidade trouxe a transgressão e aí houve uma ruptura. O céu e a terra, naquele momento, deixaram de se tocar. O homem foi colocado entre o céu e a terra. Vamos voltar àquilo que a gente falava lá no começo. Entre o Keter e o Malhut, entre o reino celestial, entre a coroa, o Keter, e o Malhut, nós temos o quê? Um rei. Quem era o rei? Adão. Eu quero aproveitar aqui para explicar a nossa posição com relação à linguagem cabalística que usa a expressão, as duas expressões. Adam Arishon e Adam Kadimon. Muitas pessoas ensinam de várias formas isso. A forma como eu ensino isso, como nós ensinamos isso, é a seguinte. Adam Kadimon, a palavra Kadimon significa imagem. Segundo a imagem de Deus, significa o homem aqui, que estava na mente de Hashem. Ou seja, quando Deus criou o homem, Hashem criou o homem aqui. As coisas são criadas aqui. Depois elas são trazidas na realidade pela palavra. Então as coisas são criadas aqui e elas ganham substância através da palavra. No caso do homem, o homem foi a única criatura que não foi criada por meio da palavra. O homem foi criado pela interação direta entre Deus e a terra. Em outras palavras, Deus fecundou a terra com o seu espírito, fez dela um ser, é assim que o Gênesis relata, não importa se isso é metafórico ou não. O fato é que ele tirou o homem, de acordo com o Gênesis, tirou o homem do pó da terra, e a Fábia Adamá, do pó da terra, e dali ele colocou o espírito de vida dentro do homem, uma centelha de vida. Mas junto com a centelha de vida, ele colocou uma centelha divina, tá? Que não deve se confundir com alma, no sentido de uma alma imortal que continua viva após o corpo se desfazer. Essa centelha de vida é igual ao dos animais. Todos os animais têm vida, são Nefesh Hayah, almas viventes. Mas a Neshamat Haim, ela é um fôlego de vida, mas a gente admite que ela tem, porque Deus colocou diretamente, ela tem aspectos de Deus. Aspectos, os atributos de Deus foram colocados dentro do homem, o que não aconteceu no caso dos animais. Os animais têm Sheriná também. Todos os animais têm Sheriná, e essa Sheriná depende de cada animal. Quando nos alimentamos desses animais, consumimos aquela Sheriná. Mas o homem, ele teve uma partícula divina dentro dele. O homem tem uma partícula divina. À medida em que as gerações se afastaram de Deus, essa partícula divina foi ficando cada vez mais inacessível, cada vez mais distante, mais inalcançável. Mas ela não está fora do homem, ela está dentro do homem. Mas ela ficou cada vez mais escondida. Como se a alma humana, a mente humana, a personalidade humana, ela fosse um oceano. E essa centelha divina está lá embaixo, lá no fundo. E o que é capaz de resgatar aquela centelha divina? Aquilo que ela reflete. Então aquela centelha divina que Deus nos deu, aquela parte dele que perdemos, ela foi colocada na forma da Torá. A Torá vai buscar dentro do ser humano aquilo que ele tinha de melhor no Éden. E ela traz lá do fundo, traz à tona, e ela transforma o nosso comportamento. Aliás, esse deve ser o papel da Torá. O estudo da Torá que conduz ao mero conhecimento, que não produz transformação da nossa mente, que não produz transformação da nossa personalidade, do nosso caráter, é um estudo da Torá vão. É filosofia.
Portanto, a Torá, ela deve proporcionar em nós uma transformação. Por quê? Para que nos seja devolvida a condução inicial que temos de representar no mundo o caráter de Deus. E o caráter de Deus a gente metaforiza na árvore da vida, que representa o Keter e o Malhut, a coroa e o reino, entre as coisas Horma Binah Vedaat, sabedoria, entendimento e compreensão, Chesed Vegevurah, Netzach Vehod, Tiferet e Sod. Tiferet e Sod. Então, cada aspecto desse, sabedoria, entendimento, compreensão, bondade, resistência, força, iniciativa, beleza e o que está escrito aqui, Isod, a reprodução, o fundamento, a frutificação, a capacidade de transformar e multiplicar e ser fecundo e frutificar e trazer a existência, é talvez a capacidade do homem mais parecida com Hashem. Esses atributos iniciais que Deus colocou no homem, eles vão além do que nós vemos na árvore da vida? Não, são aqueles atributos? São aqueles atributos. A árvore da vida representa o Adam Arishon. Existem atributos divinos que não fazem parte do homem natural, que eu vou chamar de atributos transcendentais, que são atributos adicionais, alcançar... Não, o Sod significa segredo, é um nível de interpretação da Torá. Mas eu diria que são atributos adicionais que são dados à medida em que transcendemos a condição de Adam Arishon, transcendemos essa condição, e ascendemos a condição de Tzadik. À medida em que essa condição de Tzadik nos é dada, também nos é dado, pela manifestação do Ruach HaKodesh na nossa vida, elementos adicionais que nós enxergamos ali na profecia do capítulo 11 de Isaías, que estaria sobre Mashiach. Existem elementos adicionais ali, tá? Que entre eles está a capacidade de julgar pelo sentimento. O Talmud fala que Mashiach julgará pelo nariz. Ele sentirá o cheiro da transgressão. Portanto, a conexão criada entre Hashem e esse mundo se dá pela condição do homem, pela manifestação dos atributos divinos, ou diria das sefirot, das emanações divinas que são inerentes ao homem, que o homem nasce com eles, mas que não as desenvolve, ou se desenvolve, muitas vezes desenvolve em desequilíbrio. Então todos nós temos todas as sefirot dentro de nós, mas elas estão em desequilíbrio. Por exemplo, o Hesed, ele tem dois lados, o lado da bondade, mas o lado também de sermos perdulários. A resistência tem o lado bom, de resistirmos, mas também tem o lado da avareza. Então, quer dizer, cada sefirá, ela tem dois lados. E o Espírito Divino, a centelha divina, é quem traz isso em harmonia. E no momento que harmonizamos isso, trazemos o Keter para junto do Malhut através de nós. Por isso o Kadish, ele é importante, porque no mundo que ele criou por sua vontade, quererá ele estabelecer o seu reino. Nós queremos trazer de volta a presença divina para o meio de nós. Isso nos conecta com a oração da Amidah. A oração da Amidah, ela aqui, a oração, bênção Avodá, não é? E também a bênção Rodaá, ela fala assim: e nossos olhos possam ver a tua volta a Sião com misericórdia. Bendito sejas tu, Eterno, que devolves tua divina presença a Sião. Veja, nós explicamos no último shiur que Hashem tem um trono na terra também. Embora o texto fale, os céus são o seu trono, mas ele tem um trono na terra. Ele tem um trono na terra.
E onde fica o trono de Deus na terra? No Monte Sião. Porque fala, eu escolhi a Sião por minha morada. Eu a escolhi para a minha habitação. Só que tem um detalhe. Como assim por sua morada? A morada de Hashem não fica no Monte Moriá, não é aonde o templo será reconstruído? Mas o Monte Sião é o trono de Davi da Melech. Em outras palavras, Hashem se manifestará nesse mundo de duas maneiras. Uma, através da reconstrução do Beit HaMikdash, que aproxima o homem de Deus, mas também através do Mashiach, quando ele aproxima Deus do homem. Nós temos dito que hoje isso se realiza através do efeito escada de Jacó, onde eu ascendo a Deus por meio da prece e trago a Hashem para perto de mim por meio da Torá. Então a prática dos mandamentos, sejam eles negativos, mas principalmente dos mandamentos positivos, do meu esforço, eu trago a Sherinat Hashem para perto de mim. Pela prece eu ascendo, os anjos que sobem, pela Torá eu trago a Hashem para perto de mim. E ela funciona como uma corda e duas rondanas, que quanto mais eu puxo, mais as rondanas se aproximam e causa um cone duplo que representa aqui, geometricamente, representa a conexão entre Deus e o homem. É como um ponto gravitacional, onde o espaço-tempo se curva. Nesse caso não é o espaço-tempo, a esfera divina se curva, ao mesmo tempo que a esfera terrena se curva, até que o Keter e o Malhut se dobrem e se unam novamente. Então a oração do Kadish é isso. Se eu desenhasse a árvore da vida no papel, eu teria o Keter e o Malhut ali representados. E qual é o menor caminho entre esses dois pontos? Pode ser através das próprias Sefirot, que hoje unem o mundo com esse. Mas o menor caminho desses dois pontos é unindo eles, é dobrando a folha de papel. Ligação direta. Ou seja, qual é o menor caminho de dois pontos? Einstein falou, é dobrando o espaço-tempo. Da mesma forma, aqui metaforicamente falando, a gente une a esfera divina e a esfera terrena através dessa conexão. E essa conexão se dá através da prece e através da Torá. Mas ela se tornará algo real. Hoje ela é algo metafórico, hoje ela é algo simbólico, hoje ela é algo que se dá através dessas duas conexões. A Torá e a prece. Por isso, o lema do Bnei Mashiach, do movimento Bnei Mashiach, é instrução, conexão, redenção. Instrução, a Torá. O aprendizado da Torá. Nós não ensinamos a Torá, não ensinamos as mitzvot aqui de forma aberta, porque primeiramente a pessoa tem que abandonar a idolatria, ela tem que conhecer os conceitos em torno de quem é Deus, o que é a Torá, o que representa o Deus verdadeiro, o que representa o povo de Israel, para daí então ela se aproximar de Deus. Hoje uma pessoa fez uma pergunta para mim sobre as leis de Noah, sobre o Bnei Noah. O que é um Bnei Noah? E eu respondi a ela que Bnei Noah é uma condição inicial que o indivíduo tem no seu processo de reaproximação de Deus. É a iniciação. É a iniciação. Nós, Bnei Mashiach, não vemos a condição de Bnei Noah como a condição final de um indivíduo que queira se aproximar de Deus, mas sim como a condição inicial. Ou seja, ele precisa, no mínimo, estar cumprindo aquelas leis que já eram vigentes na época de Noah, as leis morais, vamos dizer assim, tá? Para que possa começar um processo de aproximação. O detalhe é que existe dentro das leis de Noah, embora não se queira mexer com isso, mas está ali, as leis da Kasherut estão ali, porque fala para não comer sangue, não é? Então, aquilo ali é o mínimo. O mínimo. Então, quem come, por exemplo, carne do açougue não está cumprindo a lei de Noah, tá? Mas deixa isso para lá, isso é um outro assunto. O fato é que esse processo de aproximação, a pessoa começa na condição de um Ben Noah, porque esse é o mínimo. Os próprios discípulos de Yeshua colocaram lá em Atos capítulo 15, que se aparte da prostituição,
Da idolatria, da carne sufocada e do sangue. Veja bem, de 4 coisas que eles colocaram, 2 têm a ver com kashrut. Tá? Carne sufocada e sangue são coisas diferentes. Uma se refere à forma como o animal morre, e a outra se refere ao sangue, provavelmente dito, que o resíduo dele na carne. Tá, depois a pessoa evolui. Por que a gente acredita que evolui? Por que nesse aspecto a gente parece discordar dos rabinos? A gente não discorda. Os rabinos dizem que o Binei Noah, ele é uma pessoa digna, que devemos amar os Binei Noah, e amamos eles. Mas, no momento em que nós entendemos que Hashem deu leis a Noah, e depois deu leis a Avraham Avinu, deu a circuncisão a Avraham Avinu, e é dito que Avraham Avinu cumpria as minhas mitzvot. Um Midrash, ousadamente, vai dizer que até mesmo as velas de Shabat, Sara acendia em sua tenda, e durava de um Shabat até o outro. Claro que a gente deve entender isso metaforicamente, não existia as velas do Shabat naquela época, mas os sábios colocam isso ali para mostrar que Avraham cumpria as leis, todas as leis. Então, se acendia as velas, então Avraham Avinu cumpria o Shabat, e de onde ele aprendeu? O Shabat existia naquela época. Tá? E Hashem deu a Torá através de Moshe Rabbeinu. Então eu tenho aqui 3 personagens: Noah, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque Hashem queria conduzir a humanidade gradativamente até um nível de Teshuvá completa, Teshuvá Shelemá. E essa Teshuvá Shelemá, ela se dá pela Torá. Não tem jeito. Em outras palavras, Hashem conduziu a humanidade numa curva que representa a nossa Teshuvá, uma curva, e essa curva tem por objetivo levar o homem à sua condição edênica. É isso que o Kadish tem. Ele fala, no mundo que ele criou por sua vontade, queira ele estabelecer o seu reino. Mas através de quê? Através de quê? Através de Mashiach. Então ele fala aqui, aqui. Be'alma deverá hirute, vai milir malhute, veitzimach purkane, vikarev, meshire. Meshire é mishiro, seria seu ungido. Então, no mundo que ele criou por sua vontade, queria estabelecer o seu reino e apressar, veja bem, a gente reza isso há quantos anos? Apressar o advento do seu ungido. Quem não crê que nós temos, que Hashem possa apressar o advento do seu Mashiach, baseado nos méritos que consigamos de trazer a redenção de Mashiach para o mundo, refletir o caminho de Mashiach, refletir a essência de Mashiach ao mundo, e que isso tem sim o poder de aproximar a redenção, quem não acredita nisso não deveria rezar o Kadish. Não deve. Sabemos que Mashiach tem uma hora para chegar, mas sabemos também que o Rav Yeshua disse que as boas novas do Malhut, do reino, serão pregadas em toda a terra, e então virá o fim. Ou seja, está condicionado. Está estabelecida ali uma condição. Ou seja, depende de nós. Depende de nós. Há sim, há algo a se fazer para que possamos apressar a redenção desse mundo. Isso se dá pela tzedakah, isso se dá pelo cumprimento de mitzvot, isso se dá a partir do momento em que nós efetivamos nossa promessa de Hashem de construir para Deus nesse mundo um santuário onde Ele possa habitar. Se Ele fala, construam para mim um santuário onde eu possa habitar, construam para mim um santuário para que eu habite no meio de vocês, então o objetivo do santuário é que Ele habite no meio de nós. Mas quem constrói o santuário? Eu construo o santuário. Você constrói o santuário. Você constrói o santuário. É uma incumbência nossa trazer a divina presença. E ali no santuário, todas as sefirot estavam representadas. O Keter estava representado na nuvem, a presença divina. Veja, a conexão de novo.
Ele devolveu a conexão dele. Mesmo assim, não fomos meritórios. Não tivemos méritos para manter o santuário dele no nosso meio. Tivemos o Mishkan, profanamos o Mishkan. É dito lá que os filhos de Eli traziam as mulheres para dentro do santuário. E depois deixamos que o estrangeiro viesse. Roubaram a nossa arca. Hashem permitiu que os filisteus roubassem a nossa arca. Davi recuperou. Davi comprou um terreno, Salomão construiu o Beit HaMikdash. Mas o nosso ódio entre nós, veja, por que a redenção de Moshe foi atrasada para 40 anos depois? Ela poderia ter acontecido ali, antes dele ter ido para o deserto. Mas por quê? Porque ele chegou nos dois judeus que estavam brigando. Não briguem! E ele falou, que também quer nos matar, nos enterrar na areia como enterrasse o Egito. O que é isso? Ódio gratuito. Não estava preparado. Não estávamos. Por isso não fomos aptos para o Mishkan. Não fomos aptos para o primeiro Beit HaMikdash. Não fomos aptos para o segundo. Porque o Beit HaMikdash Hasheni é dito, os nossos sábios dizem. Nossos sábios explicam isso no Talmud e também na Kabbalah, que a diferença entre o primeiro templo e o segundo templo é que o segundo templo não tinha o Ruach HaKodesh. Por quê? Não tinha a arca sagrada. Ela já estava perdida. A arca sagrada já não estava ali. Violado, né? Sim. Isso levou a uma condição dos sacerdotes da época do segundo templo, uma condição deplorável. Se tornaram uma elite política. E de novo, nós, todos, como dizemos no Yom Kippur, não nossos pais, mas todos nós pecamos. Não nossos filhos, mas todos nós pecamos. Não nossas esposas, não nossos bebês. Todos nós pecamos. De todos nós é o erro. Fazemos assim, de todos nós. Significa que eu estava naquele sacerdote que profanou o santuário. Mas eu também estava no mesmo. A minha alma estava lá naquele sacerdote, mas também estava em Macabeu, em Judas Macabeus. Por isso que eu falo, quando eu falo que eu não acredito na reencarnação, é por causa disso. Porque eu não creio que a essência venha de uma única pessoa. Ela estava lá naquele sacerdote que profanou o santuário, mas ao mesmo tempo ela também estava em Judá Macabi. Então, ou seja, a alma judaica é uma só. E a nossa essência. Essa é a palavra. A palavra é essência. Somos Moshe Rabbeinu, todos somos Moshe Rabbeinu. E todos somos Korach. E todos somos Mashiach, e todos somos Korach. Todos somos Shilomo, todos somos Acaz, o rei mau de Israel. Todos somos Shaul. Todos somos Herodes. Toda a alma judaica está dentro de nós. Por isso, a importância do Tikkun Neshama. O que é o Tikkun Neshama? O Tikkun Neshama é a retificação da alma. E eu quero dizer para você o seguinte, Hashem não tem interesse de retificar o Tzadik. Porque o Tzadik é Tzadik. O Tânia nos explica que antes que o Tzadik seja realmente o Tzadik peca. O Tzadik peca. Porque o Tzadik não é um Tzadik completo, não é um Tzadik Emet. Não é o At-Tzadik. Não é o At-Tzadik, é o Tzadik Emet, Tzadik completo. O Tzadik tende a ser pobre. Tem gente que pensa, o Tzadik tende a ser pobre. Por quê? Porque a alma do Tzadik está sendo retificada pela pobreza. Mas o Tzadik Emet tende a ser rico. Porque ele já não tem o que ser retificado. Então, toda a riqueza que ele vier a possuir será colocada à disposição de Hashem. Para fazer de Sedaká, para construir Yeshivot, para incentivar outras pessoas à prática da Torá. Então, a alma que Deus pretende retificar em nós é a alma decadente. Ele não vai retificar a alma de Moshe em mim. Ele vai retificar a alma de Korach que está dentro de mim. Aquele aspecto, a cura da nossa alma. A cura, ao curarmos a nossa própria alma, estamos promovendo a cura de toda a casa de Israel. E quando dizemos assim, no decurso dos vossos dias, o Razão está dizendo que ele venha no decurso dos vossos dias. O que significa isso? Que ele venha antes que vocês morram. Que ele venha em vida, que possamos vê-lo antes de morrer.
Shimon HaTzadik, Shimon, sacerdote da época do segundo templo, que presenciou, que teve em seus braços o Rav Yeshua, no dia de sua apresentação, disse: despede o teu servo, porque já vi a salvação de Israel. No decurso dos vossos dias, na vossa vida, no decurso da vida de toda a casa de Israel, prontamente em tempo próximo. Mas por que logo depois disso? Porque logo depois disso, ele fala: seja o teu nome bendito, enaltecido, honrado, elevado e excelentemente saudado, o nome do sagrado bendito seja ele, acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e consolações que possam ser proferidas no mundo. E dizem amém. Por que ele coloca isso logo depois? Há um segredo aqui. E a resposta está na oração que segue, que antecede, uma das orações que antecedem a bênção do Shema, do Shabat. Que nós concluímos ela. Não quero antecipar aqui, não quero. Um pouco para cá. Não é o Ahavat Olam, é antes. É aqui. Que é a oração Ahol Yoduha, que se conclui com o texto em Naror Lecha Hashem Eloheinu Baolam Hazeh Ve'en Zulaterra Malkeinu Lechaye Haolam Haba Efes Bilterra Goaleinu Limot a Mashiach Ve'en Dome Lecha Moshienu Literriata Metim. O que significa isso? Não há, Deus nosso, nesse mundo, ninguém há fora de ti. Ó Rei nosso, no mundo futuro, não há ninguém mais do que tu, ó Redentor nosso. E aí, essa frase importante. Ainda com a vinda de Mashiach, quem será semelhante a ti? Ó Salvador nosso. Quem é Salvador? Hashem é Salvador. Na ressurreição dos mortos. Mesmo na ressurreição dos mortos. O que ele está precavendo aqui? Idolatria. Que é, como ele é uma oração tardia, ele já presenciou toda a idolatria. Sabemos que o Rav Yeshua se tornou refém de um personagem lendário criado a respeito dele, que não é verdade. E foi idolatrado. Ou seja, chegou na terra como Mashiach e ganhou sem pedir, porque ele falou: eu não aceito honra que vem de homens, mas vós quereis honra uns dos outros, porque não adorais o único Deus. Está lá em Yohanan capítulo 5. Então, ele já antecipa: Mashiach é Mashiach. Mas ainda com a vida de Mashiach, quem será semelhante a ti? Por isso, logo após ele falar com a vinda do teu ungido, o Kadish faz questão de dizer: o teu nome seja honrado acima de todas as bênçãos, hinos, louvores, consolações que possam ser proferidos no mundo. Ela está entre as brahot que fazem parte das bênçãos anteriores ao Shema. Né? Isso, a gente canta o Shema, antes de cantar o Shema Israel, a gente faz Barehu, tem uma série de brahot ali, nós fazemos entre elas essa canção, essa prece que termina com Einaror, depois fazemos a Ahavat Olam. Então, por que ela está ali? Aí depois gerou aquela música muito famosa, Mordechai Ben Davi, Einaror lecho Hashem Eloikeinu oi 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 lomo. Essa canção, ela existe para essa finalidade, para explicar. Mashiach vai chegar, sim. Mashiach é Mashiach. Hashem é Hashem. E não devemos orar a Mashiach, não devemos rezar a Mashiach, não devemos idolatrar a Mashiach. Ele é Adam Hasheni. Então temos Adam Kadimon, o homem que Deus idealizou em sua mente. Adam Arishon, o primeiro Adam, o Adam histórico, o Adam edênico. E temos o Adam Hasheni, o segundo Adam, que é o Mashiach. Mas esse segundo Adam, Adam Hasheni, é o Adam Kadimon. Por quê? Porque ele representa a realização daquele homem que Deus idealizou dentro dele. Então ele é como
segunda casa, um segundo templo, só que agora representando a vontade divina. E da mesma forma que o templo foi construído, destruído, para ser reconstruído depois, o terceiro templo, também Mashiach esteve no meio de nós, trouxe a presença divina, revelou os corações de seu templo, foi também retirado do meio de nós, como o templo foi retirado, para depois retornar para o meio de nós, porque o próprio Mashiach, no capítulo 8 de Shayahu, é comparado ao santuário de Deus nesse mundo. Eu serei um santuário para vocês, mas esse santuário será para vocês uma pedra de tropeço. Uma coisa estranha isso. Mashiach, os nossos sábios confessam isso, Mashiach deverá aparecer, para aqueles que acreditam que ele ainda aparecerá, para nós ele já apareceu, mas reaparecerá. Confundirá muitos e não estaremos preparados. Então ele será ocultado para depois reaparecer. E dessa forma nós temos o papel de revelá-lo ao mundo. De que forma? Revelando ele em sua essência. A essência dele em nós. A essência dele em nós. Esse é o propósito. Que horas são? Estamos quase terminando. Temos ainda 10, 15 minutos. Vamos terminar aqui a oração do Kadish. Para você que quer acompanhar com a gente no Sidur, é a página 369. Tem vários lugares, eu estou usando a página 369, que é do Shabbat, né? E a oração do Kadish precisa de Minyan para ser feita. Por que ela precisa de Minyan? Interessante isso. Algumas preces precisam de Minyan. Barehu precisa de Minyan. Kadish precisa de Minyan. Eu posso fazer para me dar sozinho, mas eu não posso fazer Kadish sozinho. Só li aqui, mas sem valor litúrgico. Sim, sim. Por quê? Porque para realizar-se o propósito da redenção messiânica é preciso haver um mínimo de pessoas aqui nesse mundo. Não estou falando que tem que ser 10. É um símbolo. É preciso um número mínimo de pessoas aqui para que Hashem possa dizer: agora terei morada. Terei morada lá. Está feita uma morada para mim. Há um remanescente a se construir. Por isso, precisamos sair da caverna. Da mesma forma como Eliyahu Hanavi saiu da caverna. E alguns de nós pensamos assim: sou o único. Não tem mais ninguém que queira ir comigo. Hashem falou para Eliyahu Hanavi: sai da caverna, porque ainda há outros 7.000 que não se prostraram a Baal. Significa que no meio das nações ainda há muita gente, e são esses que precisam ser alcançados. Para de pregar Mashiach para o povo judeu. Deixa o povo judeu em paz. Não é o povo judeu. Hashem quer trazer os goim para perto do povo de Israel, dar aos goim a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro antes que ele envie seu ungido. E então, quando o Mashiach vier, aí pronto, aí a gente vai ver tudo certinho, vai dar tudo certo. Para! Não não seja missionário, cara. O próprio Deus já manifestou a essência de Mashiach. Pronto, ele se manifestou no Sinai, E ele se manifestou a essência de Mashiach para os nossos sábios, para os nossos rabinos também. E de uma certa forma, todos eles já são uma centelha de Mashiach ela já está aproximada. A Hassidut hoje ela espelha Mashiach. Espelha Mashiach, exatamente. Mas hoje a Hassidut exerce um papel, e eu vou dizer isso, a Hassidut exerce um papel dentro do povo judeu. Essencial. É essencial. Não existisse os Hassidim hoje, talvez o povo de Israel tivesse disperso. Então, quem deve pregar a redenção messiânica para o povo de Israel é a Hassidut. Eu não estou falando que é o Rebbe, não. O Rebbe, bendita memória, bendita memória, Nachman de Breza, bendita memória. Não estou falando que ele seja Mashiach, não é isso para nós, não é. Mas Mashiach está na essência da Hassidut, isso é indiscutível.
E eles é quem deve pegar a redenção de Mashiach no sentido de trazer. E cada judeu que questione vá atrás. Vai atrás e aí, quando o Mashiach chegar, ele vai estar tão na expectativa, sim, que ele vai reconhecer. Ele se revelará. Acabou! Seu povo. É Yosef. É Yosef. E foi Yosef que mandou chamar os irmãos. Foi Yosef. E se mostrou. Não precisou ninguém chegar lá. Ninguém chegou lá. Esse aqui, não é sim. Aquilo que você está vendo não é verdadeiro. Não, isso você tem que mostrar para o Goi. O Goi Tzadik, o Ger Tzadik, que está lá no meio das nações, que a gente chama de Ger Tzadik, é aquele justo no meio das nações que quer se chegar a Deus. E nós propomos a ele o caminho de Mashiach. Retificar nossa alma, retificar nossa conduta, retificar nossa vida, é uma forma de aproximar os gentios, porque Deus nos deu como luz para os povos. Então aquela centelha de Mashiach hoje, dentro do judaísmo rabínico, se encontra na mão dos grandes sábios. Mas a luz para os gentios está na nossa mão, porque nós fomos alcançados na condição. E todos aqueles que desejam ser esta luz também. Nós somos alcançados na condição de Goim. Então nós temos uma dívida com os Goim de fazer por eles o que alguém fez por nós. O que Deus fez por mim, eu preciso fazer pelos outros que estão lá fora. Dar a eles a mesma oportunidade que a Hashem me deu. E é graças a Hassidut, é graças a tudo que eles publicaram, os livros, tudo que nós temos. Sim, exatamente. Na verdade, o Mashiach que nós conhecemos hoje só existe por conta dos sábios que, graças a Deus, nos traduziram o Sidur, traduziram a Torá, traduziram o Kishushonaru, traduziram livros e livros. Livros e livros e livros. O cristianismo estaria na mão de si próprio, até hoje, não fosse o despertar do povo judeu de presentear o mundo com a Torá, as suas traduções e assim por diante. A Teshuvá é um processo que começou dentro do judaísmo rabínico. Não tem como negar. Com certeza. Então, isso, gente, nos coloca dentro da nossa condição de trazer a redenção messiânica através da nossa apregoação do Deus verdadeiro, tirando o mundo da idolatria. O nosso principal objetivo é esse: tirar o mundo da idolatria, revelar a eles o verdadeiro Deus e levá-los ao conhecimento de Hashem através do caminho de Mashiach. Derech HaMashiach, o caminho de Mashiach, que conduz ao conhecimento pleno de Deus. Por fim, que as orações e súplicas de toda a casa de Israel sejam aceitas pelo nosso Pai que está nos céus. O que significa isso? Significa ao que isso remete à construção do Beit HaMikdash. Construção do Beit HaMikdash. Nós lemos isso na profecia. Lemos isso na profecia de Zacarias, capítulo 3, verso 23, né? Tá com a Bíblia aí? Lê lá, Zacarias, não é capítulo, né? Malaquias, desculpa. Malaquias, capítulo 3. 12, não, 3:22 na sua versão. Lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, a quem ordenei em Horeb, estatutos e preceitos para todo Israel. Eis que vos mandarei o profeta Eliarro, antes que venha o grande e temível dia do Eterno. E ele fará volver o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha a desferir sobre esta terra uma destruição completa. Deixa eu ver aqui, o texto que vem antes. Aqui está a Torá também? Não está na Torá. Ainda em Malaquias. Eu perdi o texto. Nós lemos semana passada, que é o texto da Amidá. Que é o texto da Amidá, da prece da Amidá, que fala que as orações de súplica, que os sacrifícios sejam aceitos em tua casa, a fim de que as oferendas queimadas de Judá e Jerusalém sejam aceitas em tua casa. Eu vou ler na oração da Amidá, essa parte,
que é a oração que vem, na verdade, depois do fim da Midá, né? Que fala assim: que seja do teu agrado, eterno nosso Deus, Deus nossos pais, que edifiques o teu santuário brevemente. Mas a gente leu nos profetas, eu só não vou lembrar agora o texto. Que edifiques o teu santuário brevemente em nossos dias e que nos faça participar de tua Torá. E servir-te-emos com amor e temor como nos antigos dias e como nos anos passados. E que as oferendas de Judá e Jerusalém sejam agradáveis ao eterno nosso Deus como nos antigos dias e como nos anos passados. Isso é um texto dos profetas, não é uma invenção rabínica. Então, quando ele fala para que as orações e súplicas do teu povo de Israel sejam aceitas, ele está pedindo a redenção messiânica. Porque as nossas orações encontram-se, as orações do povo de Israel encontram-se não totalmente no nível do Keter, elas se encontram num nível inferior, até que a chegada de Mashiach aconteça, e ele promove então que as orações de súplica da casa de Israel sejam aceitas diante de ti. Porque qual é a maior oração judaica? A maior oração judaica é essa que termina o Kadish. Ose Shalom Bimromav. Guia Se Shalom Aleinu. Veal Kol Israel Veimiru Amém. No mundo que ele criou por sua vontade. Queira ele. Aquele que firma a paz nas alturas. Ose Shalom Bimromav. Promova a paz sobre nós. Com sua misericórdia, conceda a paz sobre nós. Aqui. Venha a nós o vosso reino, como diz a oração do Rabi Yeshua. Venha a nós o nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é no céu. Aquele que firma a paz nas alturas, conceda a paz sobre nós e sobre todo o seu povo Israel. Digamos amém. Finalização. Então, essa é a nossa... Não, depois, vou terminar, dá uma volta lá. Essa é a oração do Kadish. Esse é o significado dela. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o objetivo dela. A próxima vez que você recitar o Kadish, você vai lembrar disso. Você vai fazê-la com muito mais kavaná, vai fazê-la com muito mais entendimento, porque Hashem procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas com a nossa alma, mas também com o nosso entendimento. É isso. Shalom e até o nosso próximo encontro.